Olá, seja muito bem-vindo ao nosso alinhamento integrativo. E agora nós estamos desfrutando dos caminhos de sabedoria que está no livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e cada dia do mês de janeiro nós estamos lendo um capítulo. Hoje, dia 13 de janeiro, estamos lendo o capítulo 13, que por sinal é maravilhoso. São conselhos de sabedoria e que eu quero até ler junto com você, para que possamos desfrutar e contemplar cada ensinamento lindo que tem nesse capítulo, que na minha opinião é um dos mais... O livro inteiro de Provérbios é maravilhoso, mas o capítulo 13 é muito amoroso, ele é muito acolhedor e muito fácil a compreensão. Vamos ler juntos e vamos compreendendo, vamos mergulhando profundamente com essa palavra linda que Salomão nos escreveu no capítulo 13 do livro de Provérbios. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos. É isso que nós falamos sempre aqui no alinhamento integrativo. O quanto nós precisamos todos os dias limparmos o nosso coração, abrirmos espaço e higienizarmos o nosso coração para que possamos acessar, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E alinhados, nós conseguimos acessar a sabedoria que só vem das mãos e da boca dele. E aí o versículo 2, pois se guardarmos os mandamentos do Senhor, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. O versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Quando eu era criança, eu sempre conto essa história porque faz parte dos meus princípios. A minha mãe sempre nos ensinava, ela sempre era muito firme nesse ensinamento, nesse princípio que ela instalou em nós. Ela sempre dizia assim: sejam fiéis nas mínimas coisas, que Deus lhes será fiel nas grandiosas coisas. E esse ensinamento eu levo para a vida sempre, sempre, porque a minha mãe sempre cobrou muita fidelidade, muita honestidade, muita verdade. Ela sempre dizia que a verdade sempre é a verdade. E isso é muito forte em mim, na minha família. Então a gente sempre prezou muito por esse princípio. E quando nós lemos aqui no versículo 13 do capítulo 13 de Provérbios, que o amor e a fidelidade, então assim, a fidelidade nos guarda, nos protege, nos prolonga a vida, porque sim, a verdade é como uma luz nas nossas vidas. Quando permanecemos na verdade, permanecemos na luz. E o amor, eu sempre costumo dizer nos meus atendimentos aqui no consultório, eu digo assim, que amor faltou? Que amor está faltando para causar essa dor, para causar essa doença, para causar essa resistência, para causar esse sofrimento? Só quando falta o amor é que a doença se instala, só quando falta o amor é que a resistência se instala, só quando falta o amor é que as crises nos relacionamentos, tanto amoroso quanto interpessoal, se instalam. Então, que amor faltou? Porque, como diz aqui, que o amor e a fidelidade, porque prolongam a nossa vida. Então, quando estamos conectados, estamos alinhados nesse amor, nessa verdade que é genuína, que faz parte do Deus que habita em nós, quando nos desconectamos, quando nos afastamos do amor e da fidelidade, experimentamos de resistência, dores, traumas e maldições. Então, é essa clareza que nós precisamos ter e que o versículo 3 nos traz. No versículo 4 diz assim: então você terá o favor de Deus e dos homens. Olha só. Então, quando você está alinhado no amor e na fidelidade, você não tem só o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Porque quando você permanece na verdade, a verdade sempre te encontra. As pessoas do bem sempre te encontram. O versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Lembra que ontem no capítulo 2 nós falávamos sobre acessarmos essa sabedoria vertical, que é alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Então é essa sabedoria vertical. E aqui quando fala não se apoie no seu próprio entendimento, é não nos apoiarmos na sabedoria que está aqui na horizontal, a sabedoria que o mundo nos traz. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, ou seja, coloque Deus na frente de tudo, coloque Ele sempre à sua frente, que não tem como dar errado. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. É como eu falei anteriormente, quando nós estamos conectados nesse amor, nessa fidelidade, quando estamos alinhados com essa sabedoria vertical, o fluir de Deus em nós e através de nós será muito mais transbordante e perceptível, a começar pela nossa saúde física, emocional e em todas as áreas da nossa vida.
Honre ao Senhor com todos os seus recursos, versículo 9, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Para honrarmos ao Senhor com todos os nossos recursos, com os primeiros frutos, desde ao acordar, como nós falamos sempre aqui no alinhamento integrativo, desde ao acordar, alinhar o nosso coração com o coração dele. Então já pedir para Deus, Deus, por favor, limpa do meu coração, eu consagro o meu coração, a minha mente, e tudo que eu fizer neste dia, que seja para honrar e para glorificar a sua presença, que a minha presença, que a minha face seja percebida, o seu amor, a sua presença, a face de Jesus através de mim. Então já ao amanhecer, já consagrar tudo que fizer, tudo que for fazer naquele dia, nesse dia, que esteja consagrado a Deus. É exatamente isso que o versículo 9 nos traz, essa clareza de primeiro ele, eu alinho o meu coração, tudo que eu fizer, eu já alinho com ele, eu já faço um acordo com Deus, de que onde eu colocar os meus pés, que a presença dele se faça presente, onde eu colocar os meus pés, onde a minha presença estiver, que o Espírito Santo constranja o ambiente, as pessoas, e que tudo seja tomado pelo poderio, pelo senhorio dele na minha vida. Então, já ao acordar, fazer essas declarações, porque é isso que o versículo 9 nos ensina. Aí no 10 diz assim: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Então, ou seja, quando vier quaisquer resistências, perceba se não é Deus freando, se não é Deus colocando um novo trilhar, uma nova percepção, e não reclame, em hipótese alguma, não reclame. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Como é feliz, como é fluido, como é amoroso, como é transbordante da sabedoria e da clareza, da compreensão, do acolhimento que vem das mãos do Senhor. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então nada do que é matéria se compara à sabedoria vertical, porque só e somente nessa clareza, nessa luz que vem da sabedoria, que vem de Deus, é que nós conseguimos compreender e desenrolar tudo aqui no mundo, na materialização. No versículo 15, é mais preciosa do que rubis, nada do que possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante você vida longa. Quando trazemos esse olhar terapêutico, a mão direita, esse lado direito, essa energia do Pai, essa energia que vem do Pai, nos garante uma vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Então, quando honramos a nossa mãe, quando carregamos com leveza, com fluidez a nossa mãe, acessamos riquezas e honra, acessamos esse posicionamento de quem somos diante da vida. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Então, diante de todas as escolhas, diante de tudo, se a sua decisão te trouxe paz no coração, por mais que esteja um caos ao redor, se você está experimentando da paz, é porque você está alinhado nessa sabedoria vertical. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces na terra, ou seja, a sabedoria estava desde o princípio, desde a criação do mundo. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Gente, um bom senso cabe em qualquer lugar. Quando encontramos uma pessoa com bom senso, com polidez, com respeito ao próximo, nós experimentamos dessa sabedoria extraordinária. Hoje a nossa filha fez algo que nos emociona, porque a polidez e esse bom senso já nas nossas crianças nos ensinam, nós só precisamos ter olhos para ver. Hoje nós estávamos num lugar que tinha um homem com um cachorrinho, e o cachorrinho, a hora que viu a Laura, ele começou a bater a mãozinha, assim, ele ficou em pezinho, começou a bater a mãozinha, ficou eufórico com a Laura. E a Laura olhou para mim e falou assim: mamãe, eu posso colocar a mão nele? Daí eu falei para ela, pela mamãe, sim, mas peça pro dono do cachorrinho se ele deixa tocar no cachorrinho. E ela foi com muita delicadeza, com uma polidez, com bom senso: eu posso tocar no seu cachorrinho? Então, assim, era só um animal, mas só que se nós ampliarmos o olhar e levarmos essa educação, essa polidez, esse bom senso de respeitar o limite do outro, para que o outro respeite também o meu limite, se nós ampliarmos o olhar e levarmos isso diante de todas as áreas
das nossas vidas, diante de todos os acontecimentos, se nós compreendermos e pensarmos um pouquinho, será que eu posso fazer isso? Será que se eu disser isso, como o outro vai receber, como o outro vai interpretar? Quando nós trazemos isso para todos os nossos relacionamentos, para toda a nossa comunicação, esse exemplo simples da nossa filha, mas se nós ampliarmos isso e levarmos para todos os nossos relacionamentos, para todas as nossas comunicações, nós certamente teremos acesso a essa sabedoria. Nós estaremos comunicando assertivamente, de maneira sábia, com essa sabedoria que o livro de Provérbios nos traz. Então é só um exemplo para exemplificar um tanto mais, para trazer um tanto mais de clareza, que sim, nós podemos acessar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em todas as áreas, porque quando acessamos essa sabedoria que o capítulo 3 nos traz, eu não vou ler porque ainda tem mais um tanto, mas terminem de ler, eu parei no versículo 22. No versículo 22 eu parei. Então, assim, termine de ler, traga essa clareza para o seu coração, para a sua mente, e não esqueça de, ao amanhecer, acessar essa sabedoria, seguir esses conselhos de sabedoria que está no capítulo 3, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Faça de cada amanhecer uma renovação de mente, de coração, de alma, de espírito, para que você possa alinhar tudo isso ao coração de Deus, e certamente você conseguirá acessar muito, 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 muito mais dessa sabedoria que vem das mãos e da boca do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você amanhã para mergulharmos profundamente no capítulo 4 do livro de Provérbios. Um beijo no seu coração. Até amanhã.